Pessoal, hoje nós vamos explorar como o Python avalia expressões numéricas. Bom, até aqui a gente viu alguns operadores básicos, operadores matemáticos básicos em Python. Vimos como somar dois números, por exemplo, 10 mais 17 resulta em 27. Lembrando sempre que a gente utilizou esses operadores básicos tanto com números inteiros, o int, ou com números de ponto flutuante, que é o float, certo? Então aprendemos também a subtração entre dois números, 50 menos 3 resulta em 47. A multiplicação entre dois números, a divisão, por exemplo, 4 dividido por 2 resulta em 2, assim como 5 dividido por 2 resulta em 2. Por quê? Lembra sempre que a divisão por inteiros em Python 2.7 retorna também um inteiro, descartando o resto. Portanto, se você quiser que a divisão seja feita, vamos dizer, no modo exato, você precisa indicar para Python que ao menos um desses números é float. E a gente indica isso para Python colocando a notação 2.0, por exemplo. Então, 5 dividido por 2.0 é 2,5, que é diferente de 5 dividido por 2, que é 2. Okay? Além disso, a gente viu a exponenciação, em que a gente pode elevar um número a outra potência. Nesse caso, a gente elevou 3 ao cubo, que resulta em 27. Vimos também o operador módulo, que a gente abrevia para mod, né? Que ele nos retorna o resto da divisão de um número pelo outro. Então, por exemplo, 5, o resto da divisão de 5 por 2 é 1, porque a parte inteira é 2, sobra 1, ele retorna o resto da divisão. O resto da divisão de um número positivo por ele mesmo é sempre 0. E além disso, o resto da divisão de um número inteiro positivo por um número maior que ele sempre é o próprio número. Por exemplo, 2 mod 9 é 2. E também vimos, pessoal, que a gente pode utilizar algumas funções do módulo math, que é um módulo, vamos dizer, um módulo matemático de Python. A gente viu funções como seno, cosseno e a raiz quadrada, obviamente. Então, para utilizar essas funções, a gente importa o módulo e utiliza math.sqrt, por exemplo, nos retorna a raiz de 81, nesse caso, que seria 9. Okay? Se você quiser saber uma lista detalhada de todas as funções desse módulo, você pode utilizar o comando help, a própria função help, passando math como parâmetro. Okay? Bom, até aqui acontece que a gente viu essas expressões numéricas com apenas dois operandos, expressões bem simples, por exemplo, 2 mais 2, 3 vezes 3. Mas é claro que a gente pode escrever expressões numéricas mais complexas e, na verdade, na realidade elas acontecem bastante, com bastante frequência. E a gente precisa definir uma ordem que essas operações são executadas. Porque, por exemplo, 2 mais 7 vezes 3 elevado à raiz de 9 menos 1 dividido por 4. Se isso for avaliado da esquerda para a direita, vai nos dar um resultado diferente do que se for avaliado da direita para a esquerda, certo? Então, Python precisa decidir qual dessas operações ela precisa resolver antes para depois executar as outras operações. Bom, a estratégia utilizada por Python é chamada precedência de operadores. Na verdade, é utilizada por várias linguagens de programação. E a precedência dos operadores, ela indica em que ordem será avaliado as operações que estão numa expressão. Por exemplo, em Python, funções têm sempre precedência sobre a exponenciação ou potenciação, que sempre tem precedência sobre a multiplicação, a divisão e o modo, e que tem precedência sobre a soma e a subtração. Os que estão juntos aí, por exemplo, soma e subtração, tem a mesma precedência. Então, por exemplo, se a gente tem a multiplicação de 2 pela raiz quadrada de 9 elevado ao quadrado, Python precisa decidir qual resultado ela precisa fornecer primeiro, o resultado intermediário, para depois fazer as outras operações. Nesse caso, como tem uma função aqui, essa seria a operação de maior precedência, certo? Então, antes de multiplicar 2 pela raiz de 3 elevado ao quadrado, Python precisa saber qual é a raiz de 3, porque a função math.sqrt tem uma precedência maior sobre as outras operações. Depois disso, Python resolve a exponenciação, né, pessoal? Porque a exponenciação tem precedência sobre a multiplicação, que é a operação restante. E aí sim, Python resolveria a multiplicação. Okay? Então, o resultado seria 18.
Note que eu trouxe um outro exemplo aqui, em que todas as expressões, todos os operadores da expressão, eles têm a mesma precedência. A gente só tem soma e subtração nessa expressão. 2 mais 3 mais 7 menos 1. Quando acontece isso, Python sempre avalia da esquerda para a direita, porque eles têm a mesma precedência, então não importa se você começa da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, o resultado vai ser sempre o mesmo, certo? Quando eles têm a mesma precedência. Nesse caso, o resultado é 11. Bom, acontece que, por exemplo, se eu quiser saber a média de professores nos cursos do Centro de Engenharia Elétrica e Informática, se eu tiver 22 professores em computação e 18 professores em elétrica, e aí, de um modo bem simplório, para mim, na minha cabeça, eu faria 22 mais 18 dividido por 2. Mas, pela precedência de operadores, o resultado não seria o resultado que eu quero, que seria a média dos professores. Por quê? Porque Python iria resolver a divisão, 18 por 2, e aí sim ia somar com 22. O resultado não seria o esperado. Então, como é que Python faz? Primeiro, a gente precisa indicar para Python que a soma tem que ser feita antes da divisão. Pela precedência de operadores, isso não é possível. A gente precisa, então, adicionar parênteses à soma. Então, a gente está dizendo para Python que, olha, agora o que está dentro do parênteses tem precedência sobre a divisão. Aí sim, a nossa média seria uma média correta. Seria 22 mais 18, primeiro, porque estão entre parênteses, dividido por 2. O resultado seria 20. Da mesma maneira, operações dentro do parênteses, aí a precedência segue normal, certo? Por exemplo, aqui a gente sabe que, por estar entre parênteses, a expressão 22 mais 18 vezes 2 vai ser executada primeiro. A gente precisa ter esse resultado primeiro para depois fazer a divisão, porque ela está entre parênteses. Mas dentro dos parênteses, a gente tem a precedência normal ainda de Python, certo? E é a precedência de matemática, na verdade. A gente precisa primeiro multiplicar 18 vezes 2 para depois somar com 22, porque a multiplicação tem precedência sobre a soma. E aí sim, o resultado seria 29. Bom, note que eu posso adicionar parênteses da maneira como eu quiser e mais de um par de parênteses, por exemplo. Aqui eu tenho uma expressão entre parênteses, 2 menos 3, dentro de uma expressão entre parênteses, que é 2 vezes 2 menos 3. Neste caso, a precedência é sempre da operação que está mais interna, ou seja, 2 menos 3 tem precedência sobre a mais externa dos parênteses, e aí sim eu iria fazer a multiplicação. Ok? Bom, eu deixei 2 exercícios aí, o exemplo que eu utilizei aqui na aula, para que vocês me digam passo a passo a ordem que Python avalia essa expressão abaixo, ok? Além disso, eu trouxe algumas expressões matemáticas que estão numa notação matemática que a gente utiliza no ensino médio, e eu gostaria que vocês transformassem essas expressões matemáticas em código Python, que Python possa interpretar e retornar o resultado. Até o próximo vídeo, pessoal.